Olá, sejam muito bem-vindos a uma super aula da ultrassonografia veterinária do Senva Educação. Eu sou o Sérgio Novaes, professor aqui do Senva Educação, e é com grande prazer que eu estou aqui com vocês hoje. E já te adianto que esta aula vai transformar o modo como você enxerga a ultrassonografia veterinária. Hoje, nós vamos explorar todas as etapas necessárias para dominar a ultrassonografia veterinária e alavancar a sua carreira. Quero destacar que estamos numa sala de aula aqui do Senva, que é uma referência nacional em capacitação na medicina veterinária, e ao longo dos anos já capacitamos milhares de profissionais em cursos práticos, online e pós-graduação. Em que somos parceiro aqui na Universidade também da Anhanguera, uma instituição de ensino superior de renome. Para vocês terem uma ideia, mais de 2.000 alunos já passaram pelos nossos cursos de ultrassonografia veterinária, muitos dos quais tive a honra de ensinar. Esses profissionais estão fazendo a diferença no mercado e gerando um grande impacto positivo e transformando vidas. Hoje eu vou compartilhar com vocês minha trajetória na ultrassonografia veterinária e os desafios do mercado atual e como vocês podem tornar um profissional altamente qualificado e valorizado nessa área. E eu falo isso porque o mercado veterinário está em plena expansão e com ele cresce a necessidade de especialistas em diagnóstico por imagem. Clínicas veterinárias e hospitais veterinários estão à procura de ultrassonografistas que são capacitados para suprir essa demanda. O diagnóstico por imagem tem que ser rápido e preciso para que a gente consiga identificar as principais alterações a tempo. E aqui vai um dos dados importantes. Há uma escassez de profissionais capacitados para atender a essa demanda. E isso cria uma grande oportunidade para você se destacar e ocupar o seu espaço nesse mercado. Agora, deixa eu te contar a minha trajetória. Houve um momento crucial da minha vida em que eu percebi que algo fundamental não estava correto. E nós não podemos nos acomodar. Ainda na graduação, depois de fazer alguns estágios, eu sentia que eu estava estagnado, que não estava num ponto ideal para encarar o mercado como o mercado é. E foi então que eu decidi ir para os Estados Unidos. Eu morei um bom tempo na universidade, na Virginia Tech, dentro da universidade, onde eu aprendi muito e descobri o poder da ultrassonografia para transformar a vida dos pacientes e também transformar a minha carreira. Depois disso, eu me formei, fiz residência com grandes mestres, como o professor Antônio Lacreta, o professor Lacreta, e eu me especializei. Hoje, eu atuo como professor na Universidade Federal de Lavras e no Senva, ajudando novos profissionais a alcançar o sucesso. Eu sei que começar nessa área parece desafiador. Tem muita coisa para a gente aprender nesse ponto. E eu lembro que um dos casos que mudou a minha vida foi um caso em que um bulldog francês, que veio em emergência, chegou ali por volta do meio-dia na clínica de diagnóstico por imagens que eu trabalhava na época, e ele chegou muito dispineico. Ele chegou com aquela língua roxa, chegou com a dificuldade, e o tutor, ele dizia que aquele paciente chegou a ter, inclusive, alguns desmaios. Ele veio correndo para o centro de imagem para a gente poder radiografar. E após radiografar, a gente percebeu que aquele paciente estava com edema pulmonar. Naquela época, por falta de conhecimento, eu cometi um erro no diagnóstico. E o paciente, ele não resistiu. Infelizmente, quando eu virei aquele paciente de barriga para cima para radiografar uma projeção ventrodorsal, a única parte do pulmão que estava oxigenando, que estava aerada, ela simplesmente foi sufocada pelo líquido que, por conta da gravidade, desceu e acabou levando aquele paciente a óbito. Aquilo dali foi muito doloroso, mas me motivou a nunca mais cometer erros assim e a buscar mais conhecimento. Hoje eu estou aqui, mas acertei depois de errar muito. Então, você que não precisa cometer esses mesmos erros que eu cometi no passado para você poder acertar. O que você precisa simplesmente é um treinamento adequado. Você também pode evitar esses erros e se tornar um profissional seguro e confiante. Naquela época, eu não tinha acesso a cursos maravilhosos como esses que temos hoje em dia. Muito menos aulas gratuitas como essas que vocês vão ter agora. Então, eu convido todos vocês a ficarem aqui até o final, porque o que você vai aprender aqui pode mudar a sua carreira para o resto da sua vida.
Veterinários que não dominam a ultrassonografia podem perder oportunidades de detectar problemas precocemente, tratando corretamente e salvando a vida daquele paciente. E muitas vezes, né, se não for feito corretamente, impactar negativamente a vida daquele paciente e até mesmo, né, limitando aí o seu crescimento profissional. No nosso curso de formação ultrassonografista veterinário em pequenos animais, você terá acesso a uma formação prática e completa. Eu e outros professores especializados vamos ensinar cada exame necessário para que você se tornar um profissional seguro, eficiente e muito bem remunerado. E mais, um ultrassom bem utilizado se paga sozinho. Eu já vi vários alunos que investiram em bons equipamentos e recuperaram o valor que foi gasto nesse investimento em poucos meses. Alguns até transformaram completamente suas condições financeiras com o trabalho na área. Agora eu quero que você reflita. Quantas clínicas veterinárias existem na sua cidade? Quantas oferecem o serviço de ultrassonografia de qualidade? Essa é uma oportunidade de ser um profissional que essa clínica precisa. E para mostrar a você como isso funciona na prática, eu preparei uma demonstração especial. Eu vou demonstrar aqui ao vivo as principais avaliações ultrassonográficas. Essa aula prática será com um gostinho do que você encontrará no curso completo. Eu vou mostrar o passo a passo de como você vai avaliar cada região, como que você pode fazer a diferença entre cada exame e se tornar referência nesse tipo de diagnóstico. Você está pronto? Então vamos convidar a nossa paciente de hoje. Hoje nós teremos a meiota. O nosso colaborador aqui, o Renê, ele vai ajudar a gente aqui a segurar a meiota. A meiota, ela é um amorzinho. Eu espero que ela fique super boazinha. Olha que amor que ela é. Olha que barriguinha. Coisa mais linda desse mundo. Vamos colocar então aqui um gelzinho na nossa paciente, tá? Lembrar, pessoal, pontos importantes, tá? Nunca, eu vejo muitos colegas que começam fazendo isso aqui, ó, jogando o gel direto assim em cima do paciente. Nunca faz isso. Tem paciente que ele fica super ansioso e muitas vezes com medo. Na hora que você faz esse movimento aqui, ó, de jogar o gel de uma vez em cima da barriga, ele acha que você vai dar uma facada, que você vai bater nele. Então tem cachorros que têm alguns traumas. Por favor, não façam isso. Sempre que você for colocar o gel, puxa por fora e coloca lentamente aqui na barriguinha dela. Lembrando que o gelzinho ele é geladinho, então causa um certo desconforto para ela. Temos que ser muito gentis, principalmente com pacientes mais idosinhos. Tudo bem? Vamos lá, então a gente vai utilizar aqui o Sonoair 30, um equipamento de ponta para a gente poder avaliar essa paciente, usando sempre o marcador para frente, tá? E aqui a gente vai ver como que a gente faz uma avaliação ultrassonográfica desde o começo. Primeiro eu espalho o gelzinho aqui, ó, deixo o gelzinho aquecer, deixo ela se manter mais calma para ela não ficar assustada, né, com esse gelzinho gelado. Eu sei que mesmo na medicina humana a gente acaba assustando um pouquinho com relação a isso daqui. E agora a gente vai avaliar algumas estruturas mais comuns, tá? Primeiro delas aqui, nós vamos avaliar começando pela bexiga. Então, na regiãozinha da bexiga, a gente vai pegar a porção mais caudal desse abdômen e eu vou avaliar essa imagem a partir daqui. Para avaliação da bexiga, eu aproximei aqui um pouco a imagem e observe o meu transdutor. A gente vai fazer um movimento aqui longitudinal, onde eu vou avaliar a bexiga do lado direito do paciente até a bexiga sumir, depois eu vou para o lado esquerdo do paciente até a bexiga sumir. Eu fiz uma avaliação completa no corte longitudinal, mas não é só esse corte que a gente vai fazer para utilizar. Para avaliar, a gente precisa também girar o nosso transdutor 90 graus, agora sim com o marcador voltado para mim, à direita, e eu vou varrer essa bexiga aqui no corte transversal. Então, cranialmente até ela sumir e caudalmente até ela sumir. Notem que logo de ladinho dela aqui já tem uma baita de uma sombra acústica formada pelo cólon. Então, o cólon tem ali bastante conteúdo fecal e gás, né, então que forma essa sombra acústica suja, onde a gente consegue avaliar perfeitamente aqui ao lado dela a vesícula urinária. O terceiro corte que a gente faz para avaliar a bexiga, vamos rotacionar o transdutor para o sentido longitudinal e vou
lateralizar. Eu vou localizar a bexiga agora no corte dorsal, com o transdutor praticamente paralelo ao dorso. E aí eu vou varrer agora dorsal até ela sumir e ventral até ela sumir. Nessa porção ventral aqui, a gente volta para o corte longitudinal, centralizando a bexiga no meio da imagem e vou mensurar, né? Muitas vezes eu preciso frisar essa imagem aqui e vou mensurar a parede da bexiga. Então aqui no Measure eu vou selecionar a superfície interna da bexiga e vou localizar a superfície mais externa. Então temos um aspecto aqui trilaminar, onde eu consigo identificar aqui então a vesícula urinária. Então a vesícula urinária, aqui no caso da bexiga, identificado, e aí sim eu salvo essa imagem. Pronto, avaliei por completo a bexiga desse paciente. Logo após a avaliação da bexiga desse paciente, eu vou deslocar aqui o meu transdutor em direção ao baço. Aqui chegou a identificação do baço, localizado aqui, ó, mais próximo da costelinha da paciente, e o rim esquerdo. Então, na imagem eu vejo aqui o rim esquerdo, vou avaliar o polo cranial, o polo caudal. Nesse corte longitudinal, eu vou varrer ela para um lado até ela sumir, depois para o outro até ela sumir, e vou, no maior eixo dela, né, no corte longitudinal, mensurar o tamanho o comprimento desse rim. Então eu posso localizar aqui de ponta a ponta, eu identifico aqui o tamanho do rim esquerdo. Esse rim eu vou sempre comparar ele com o diâmetro da aorta. E para mensurar o diâmetro da aorta, eu vou, localizando o rim esquerdo aqui, eu vou direcionar a ponta do meu transdutor em sentido medial, até achar esse vaso comprido que vocês estão avaliando aqui na imagem, pulsando. Tá? Então tem um vaso bem comprido aqui que está pulsando. Se a gente joga o Doppler, a gente consegue identificar essa estrutura com facilidade aqui na altura da curvatura da artéria renal. Então esse vasinho que a gente está saindo ali é a curvatura da artéria renal. Tá? A gente consegue avaliar todos esses pontos aqui com qualidade nessa imagem. E a partir daqui eu friso essa imagem e vou mensurar o calibre dessa aorta nessa porção interna. Então vou avaliar o calibre dessa aorta e vou correlacionar o comprimento do rim que a gente acabou de medir anteriormente com o diâmetro da aorta. O comprimento do rim dividido pelo diâmetro da aorta deve medir entre 5,5 e 9,1. É assim que a gente avalia essa mensuração para saber se esse rim está aumentado ou está diminuído. Bom, após avaliar então esse rinzinho aqui no corte longitudinal, eu posso ver ele no corte dorsal, onde eu avalio na imagem, onde eu enxergo na imagem uma linha hiperecogênica centralizada no meio e visualizo também bolinhas nessa imagem ultrassonográfica. Essas bolinhas estão relacionadas com o quê? A região cortical por fora, onde eu consigo mensurar aqui onde começa e onde termina a região cortical, e também consigo mensurar a região medular. A medular, que seria a bolinha, né, que a gente identifica aqui no transdutor, onde começa um, termina o outro, e elas devem estar ali numa proporção de 1:1, como está aproximada nesse paciente. Perfeito. Fiz o corte, então, longitudinal, fiz o corte dorsal e agora eu vou fazer o corte transversal do rim. O que eu faço no corte transversal do rim? Eu giro o meu transdutor, voltando, né, o marcador para mim, e vou avaliar o rim no corte transversal. Agora eu vou varrer ele cranial até ele sumir, caudal até ele sumir, e nessa regiãozinha centralizada dele, eu vou identificar aquela gordurinha que tem na pelve, e no meio da gordurinha da pelve, eu visualizo um Vzinho mais pretinho, um Vzinho mais hipoecogênico. Esse Vzinho que eu vou identificar para vocês aqui nada mais é do que a região da pelve renal. E essa pelve renal, ela deve mensurar no máximo até 0,2, ou 2 milímetros, ou até 0,2 centímetros. De 0,2 até 0,4, ele é aceitável para aqueles pacientes que estão na fluidoterapia ou tomando diurético. Acima de 0,4,
esse paciente aqui já é um paciente diagnosticado com hidronefrose. Você acha que é importante identificar uma hidronefrose no paciente? Gente, isso aqui pode salvar a vida desse paciente. A partir do momento que você identifica essas coisas, você precisa relatar isso daqui para salvar a vida de um paciente, para melhorar a condição de vida, a qualidade de vida. Esse paciente vai parar de sentir dor se você tratar essa hidronefrose corretamente. E você só consegue tratar uma hidronefrose depois que ela foi diagnosticada. Então são pontos que parecem pequenos na imagem, mas que fazem muita diferença na hora de avaliar esses pacientes. Beleza? Seguindo essa avaliação, então terminamos de avaliar aqui o rim, nós vamos seguir para uma das estruturas que o pessoal mais tem medo no ultrassom. O ultrassonografista, quando está começando, meu Deus, eu não avalio, não consigo achar adrenal, onde que está essa adrenal? Gente, olha onde é que está o rim. Se eu pegar o polo cranial do rim, colocar no meio da tela e só movimentar lentamente o rim no corte em região medial, em direção medial, olha quem que vai aparecer na minha tela. Achou o rim, espera aí que a cachorrinha mexeu um pouquinho, achou o rim, direcionou o transdutor medial, logo coladinho nos dois grandes vasos, vamos identificar aqui, às vezes a gente coloca só um pouquinho mais de força para achar a adrenal, porque ela é mais profunda e a paciente, ela às vezes dá uma mexidinha. Mas olha aqui que imagem linda, olha que imagem perfeita da nossa querida e amada adrenal esquerda. Observem que, quando eu coloco o Doppler na adrenal, ela tem um fluxo, espera aí que a paciente mexeu, ela tem um fluxozinho somente nessa região. Deixa eu tirar o Doppler, eu visualizo aqui ó, a adrenalzinha, paciente, deixa ela relaxar um pouquinho a barriga, não vou forçar a barriguinha dela. Agora sim, quando você acha a adrenal, você vai ver que tem um fluxozinho centralizado, como a gente diz, na cinturinha da adrenal, e esse fluxo nada mais é do que a visualização da frênico abdominal. Então, eu visualizo a adrenal bem bonitinha aqui. Maravilha. O fluxo somente na frênico abdominal. Observem, eu vou colocar aqui mexer a imagem. Deixa eu só voltar a imagem para a imagem normal. Isso. Observem esse vasinho que está de azul aqui na tela. Se eu localizar para vocês aqui de azul, você vai ver que é a frênico abdominal. Aonde que eu vou mensurar essa adrenal? Sempre no polo caudal. A gente só mensura a adrenal no polo caudal, se tratando de cães. Né? Para os gatinhos eu poderia sim mensurar o comprimento, mas no caso dos cães a gente só avalia o polo caudal. Ótimo, então avaliei a adrenal, achei o rinzinho, avaliei toda essa porçãozinha aqui da adrenal, bem centralizada aqui no meio da imagem, tá? E vou para a próxima estrutura. Qual que é a próxima estrutura, Sérgio? Se a gente está aqui do lado do rinzinho, a gente já aproveita para avaliar o baço. O baço dela está seguindo aqui em direção à costelinha, só um pouquinho mais cranial. Achou o rim? Quando você achar o rim, um pouquinho mais cranial aqui já está o baço. Observem que o baço ele tem uma cápsula hiperecogênica e a região de uma vascularização mais calibrosa, que a gente chama de hilo esplênico, ela forma nessa região, né, um vaso bem calibroso. Se a gente joga o Doppler ali, a gente vê muitas vezes a artéria esplênica e a veia esplênica, que é a mais calibrosa. Essa mais calibrosa que está aqui de pretinha, com pouco fluxo, é a veia esplênica. A veia esplênica está nessa região. Se eu calibrar um pouco mais esse Doppler, se eu aumentar o ganho do Doppler, eu visualizo ali ó, que agora sim o fluxo está mais intenso, a gente consegue identificar melhor o fluxo nessa região do hilo esplênico, localizado de azul aqui nessa imagem. Maravilha. Algumas literaturas trazem, né, que a medida, a gente pode mensurar essa região do hilo esplênico, mas na rotina isso aqui não é aplicável. Por quê? Porque o baço ele é um órgão que ele é dinâmico. Só do paciente ficar um pouquinho mais estressado, ficar um pouquinho mais agitado, ele pode vir a ter uma contração esplênica. E essa contração esplênica vai fazer com que o baço reduza de tamanho. Então isso daqui é dinâmico, a gente consegue avaliar isso daqui de forma dinâmica. Beleza. Continuando acompanhando aqui, a gente partiu lá da cauda do baço, que é essa ponta mais afilada,
e eu vou aproximar aqui a região da cabeça do baço. Então, na região da cabeça do baço, aqui um pouco mais, com um contorno mais rombo, que a gente diz, mais arredondado, e cranial a ele, quem já está aqui, uma porçãozinha do estômago. A porçãozinha do estômago, tem um pouco de conteúdo aqui, tem gás, né, mas a gente consegue ver a estratificação da parede com muita tranquilidade, com muita qualidade nessa região. Termina de avaliar o baço, segue aqui em direção, e sempre quando você terminar de avaliar aqui o baço, você tem que olhar para a sua mão. Observa se a sua mão está ultrapassando a linha mediana do paciente. Se ela estiver ultrapassando a linha mediana do paciente, significa que aquele paciente está com uma esplenomegalia, certo? Então a gente precisa sempre avaliar se o transdutor não ultrapassou a linha mediana. Ótimo. Seguindo a nossa avaliação, nós vamos agora para a porção do estômago. Para a porção do estômago, qual que é a dica master para você avaliar? Palpa aqui o processo xifoide, que é esse último ossinho que tem aqui na região do externo, e você vai localizar em direção para a esquerda do paciente. Em direção à esquerda do paciente, olha lá que imagem linda que você vê da estratificação do estômago. Você vê o estômago bem bonitão ali, eu consigo frisar essa imagem e a partir daqui mensurar as 5 camadas. São 5 camadas para avaliar a medida do estômago, tá? De fora para dentro, a gente vai ter uma que brilha, depois uma mais escurinha, uma que brilha, uma mais escurinha, e a mais interna de todas, que é a superfície da mucosa, ela também vai ter uma hiperecogenicidade, também vai estar brilhando bastante. Então a gente tem a serosa, de fora para dentro a gente vai ter a serosa, a muscular, a submucosa, a mucosa e a superfície da mucosa. Tudo isso daqui para avaliar o estômago. O normal, pessoal, para esses pacientes aqui é até 0,5. Acima de 0,5 a gente já trata esse paciente com gastrite. É uma informação importante? Muito, muito. Imagina você com gastrite, a dor que você sente. Pensa se seu paciente merece passar por isso. Seu coleguinha, se você é o tutor do cachorro, você acha que você gostaria de ter um cachorro sofrendo de gastrite? Não, mas para você identificar que ele tem gastrite, você precisa mensurar a parede do estômago. Você vai avaliar se as camadas estão regulares, estão irregulares, mas sempre com essa mensuração. Se essa medida estiver acima de 0,5, o seu paciente tem gastrite. Bom, vamos para a próxima estrutura. Terminou de avaliar essa porção do estômago, a gente vai aqui para a avaliação do fígado, né? Como é um paciente bem pequenininha, eu vou aqui por baixo do externo, por baixo da região do xifoide, do processo xifoide aqui no externo, e vou identificar, eu preciso identificar aqui a linha do diafragma lá embaixo, então às vezes eu vou diminuir tanto a profundidade, quanto muitas vezes a frequência, dependendo do seu equipamento você pode diminuir a frequência. Se a imagem estiver muito escura, esse equipamento aqui ele é mais chique, que ele tem um touchscreen aqui, ó, e eu consigo aumentar o ganho distal, consigo aumentar o ganho setorial, o TGC dele aqui, somente tocando aqui na tela. Então eu consigo melhorar a qualidade, né, a clareza dessa imagem aqui com o touchscreen. Mas qualquer um equipamento ele tem essa função também, mesmo que não seja tão moderninho assim desse ponto, como esses que tem o touchscreen. Vou só posicionar o transdutor aqui, então vai fazendo massagem, deixa a paciente relaxar, não deixa ela ficar muitas vezes tentando chutar o seu braço aqui, você pode só, faz um carinho nela, deixa ela acalmar. Essa é uma regiãozinha assim que muitas vezes quando você vai colocando o transdutor ela assusta. Mas aí você vai massageando, ela acalmou, beleza. Depois que ela acalmou, você vem e faz o seu exame, beleza? O ideal, uma dica importante aqui, pessoal, interessante, é sempre que você jogar o queixinho do seu paciente aqui para baixo, se você postar o queixinho para baixo, ele relaxa a barriga. A musculatura da barriga relaxa quando o pescoço alonga, certo? Assim como quando você vai malhar abdominal, você não joga o seu pescoço para baixo, fazer abdominal, você não joga o pescoço para baixo. O paciente também, quando ele está com o pescoço aqui para baixo, ele está forçando essa região do abdômen. E aí, para isso, eu vou avaliar aqui toda essa porção, todo esse parênquima hepático que a gente está vendo aqui. Eu estou vendo a linha do diafragma lá embaixo e mais aqui em direção à axila direita. Não precisa que você segure aqui. Tá? Em direção à axila direita, a vesícula biliar. Beleza. Forçou um pouquinho para ver a vesícula biliar? Solta, relaxa, deixa o paciente tranquilizar. Frisou a imagem, você vem aqui, ó, e vamos mensurar
somente a parede da vesícula biliar, tá? Numa avaliação padrão, a gente só avalia a parede da vesícula biliar. Com relação ao volume da vesícula biliar, ele pode ser mensurado, mas sempre quando houver a necessidade de você avaliar pré-prandial e pós-prandial. Se você quer saber a taxa de ejeção daquele conteúdo biliar, você precisa de dois exames, né? Teria que ter a mensuração antes de uma alimentação e após de uma alimentação, de preferência uma alimentação mais gordurosa, uma alimentação que exija da vesícula biliar uma ejeção máxima desse conteúdo. Beleza? Mediu ali 0,2 até 0,2 centímetros, está perfeito, está dentro da normalidade. A gente segue para a avaliação da próxima região. Espalho mais o gelzinho aqui para o lado da direita agora, né, e vamos avaliar também Pode trazer o gelzinho, aquele gelzinho que você jogou no começo do exame. Eu prefiro jogar o gelzinho todo aqui no começo do exame, porque o cachorro não assusta duas vezes. Ele assusta uma vez só e já fica mais relaxado para a próxima. Então é interessante que você depois puxe o gelzinho que você jogou no começo para o lado direito, onde você vai avaliar aqui agora. Então vai avaliando aqui a regiãozinha da vesícula biliar, toda essa porçãozinha do fígado, e logo no final do fígado, onde a gente chama de processo caudato do lobo caudato, que é esse último lobo hepático do lado direito, a gente já começa a visualizar aqui o polo cranial do rim. Então, no polo cranial do rim, eu tenho a identificação, né, tenho a mensuração no corte longitudinal, eu posso frisar a imagem aqui, mensurar desde o polo cranial, onde eu visualizo ele aqui, até o polo caudal. Essa mensuração que eu estou fazendo aqui, eu vou comparar com aquela mesma medida que a gente pegou lá atrás. Lá no começo do exame do lado esquerdo, quando a gente mensurou o diâmetro da aorta, a gente não precisa voltar lá e mensurar o diâmetro da aorta novamente. A gente pode simplesmente usar a mesma medida que a gente já fez lá. E eu vou comparar a mensuração do comprimento do rim dividido pelo diâmetro da aorta, e essa medida tem que estar entre 5,5 e 9,1. Se estiver abaixo de 5,5, significa que esse rim está diminuído. Se estiver acima de 9,1, significa que esse rim está aumentado. Beleza? Vou fazer os mesmos cortes que a gente fez do outro lado. Agora a gente faz aqui o corte dorsal, onde eu visualizo uma linha hiperecogênica no meio e bolinha das medulares. E no final eu faço o quê? O corte transversal, onde eu vou rotacionar o meu transdutor com um marcador agora para mim e vou avaliar o rinzinho cranial até ele sumir, depois caudal até ele sumir. Nessa porção aqui do centro dele, onde tem mais gordurinha e vai ter um Vzinho hipoecogênico, é a porção onde eu vou avaliar, onde eu vou mensurar a nossa querida pelve renal. Talvez seja essa daqui a estrutura de maior dificuldade no curso básico, mas ela é de extrema importância. A gente comentou que o diagnóstico de uma hidronefrose pode salvar a vida desse paciente. E essa mensuração da pelve deu dentro da normalidade, dentro do 0,2, que é o que a gente espera para uma paciente que está aqui apenas para um check-up. Então, avaliou o rinzinho direito. Depois do rim, a gente vai para a adrenal direita, onde a gente vai conseguir aqui mensurar em cima. Ela está literalmente encostada na veia cava caudal. E essa é a estrutura mais difícil de ser avaliada no curso avançado. Tá? Que, pessoal, todo mundo morre de medo da adrenal direita. Por quê? Porque ela está colada nesse vaso. Se a gente joga o Doppler aqui, você vai ver, ela está aqui no centro da tela, mas ela está, o vaso ela passa em cima dela. E aí você, às vezes, tem que fazer só uma leve pressãozinha ou angulação do seu transdutor, exatamente para tirar essa estrutura de cima dela. E aí a gente vai lá do cortezinho do rim longitudinal, joga medial, está aqui a nossa querida e amada adrenal direita, que é a estrutura mais difícil de ser visualizada. Se eu fosse mensurar ela por completo, eu poderia medir aqui o polo cranial até o polo caudal, né, que é a medida que a gente faz também em gatos. Mas nos cães a gente geralmente só faz essa mensuração aqui do polo caudal. Essa daqui é que tem importância. Beleza? E a gente vai mensurar isso aqui de acordo com a tabela que você utiliza de normalidade. Para cães até 10 quilos, que é o caso desse paciente aqui, a gente utiliza a distância do polo caudal até 0,54, tá? Segundo as referências
bibliográficas. Certo, avaliamos então a adrenal e nesse ponto aqui a gente avalia agora somente a porçãozinha do duodeno, vem deslizando, vem lá da linha central aqui do paciente, olha onde é que está a minha mão, bem no meio da barriguinha, na parte mais em cima aqui próximo do tifoide, eu vou deslizando a mão, deslizando, até que apareça uma alça que ela é mais espessa do que todas as outras alças e ela fica bem superficial, colada na paredezinha aqui, ó. Eu não posso colocar força em cima dela, tá? Porque se eu coloco força em cima dela, ela escorrega, ela some da frente do transdutor. Então, com a mãozinha aqui, ó, bem suave, eu vou visualizar esse movimento peristáltico dentro dessa alça intestinal, que a gente vê o conteúdo do gás passando ali, ó, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, tá? E nesse direcionamento do transdutor aqui, logo abaixo dele, eu vejo o que a gente chama de região pancreática, tá? A região pancreática, ela fica localizada exatamente aqui abaixo desse duodeno. O coladinho aqui no duodeno já tem uma porçãozinha da região pancreática, tá? E sempre que você tiver com dúvida, o que você faz? Joga o Doppler. Aqui está com bastante gás, né? Mas assim que o gás passar, você vai visualizar um ducto abaixo desse duodeno e esse ducto ele não tem fluxo sanguíneo. Essa paciente está com bastante gás, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui um pouquinho do gás. Isso. Eu volto um pouquinho a imagem aqui e logo abaixo dele a gente já avalia a região pancreática. Essa porção aqui onde eu vou mensurar para vocês aqui, ó, onde termina o duodeno, e fica um ducto, passa um ducto bem nessa região aqui, um canudinho pretinho nessa região aqui, onde eu estou selecionando, é a região pancreática, é aqui que a gente vai avaliar se houver no caso de uma pancreatite. Beleza? Excelente. Terminamos essa avaliação do duodeno, avaliamos a região pancreática do lobo direito e nós vamos avaliar o resto das alças intestinais por geral. Então, no intestino eu vou avaliar um monte de alça intestinal. E no meio dessas alcinhas intestinais aqui, próximo da cicatriz umbilical, eu vou identificar uma estruturazinha aqui, ó, centralizada no meio, que é o linfonodo. A gente precisa avaliar também esses linfonodos jejunais. Os linfonodos jejunais, hipoecogênicos em relação à gordura mesentérica. Então a gente vai avaliar esse linfonodo daqui para cá, muitas vezes a gente consegue alguns cortes onde eles estão mais compridos, tá? Mas aqui já daria para ver a mensuração do eixo curto ali por aquela porção do eixo longo. E aí vamos avaliando o resto das alças do intestino delgado, sempre num geralzão. A gente não consegue seguir alça por alça, a gente vai seguindo um geral dessas alças aqui. E aí elas vão para um lado, para o outro, sempre em padrões regulares. Eu não vejo nenhuma alça que está super dilatada, eu não vejo nenhuma alça que está produzindo uma sombra acústica que me chame a atenção, né, pensando em um corpo estranho. Todas essas do delgado, elas têm aproximadamente o mesmo calibre. Por isso que a gente chama de mesmo padrão sonográfico, ultrassonográfico. Ótimo. Terminamos a visualização aqui, a gente chega na região da bexiga. E nessa porção da bexiga aqui, a gente também pode encontrar outros linfonodos de importância veterinária. Bem na trifurcação da aorta, aonde a gente vê aqui, o que alguns alunos chamam o pezinho da galinha, porque parece um pé de galinha quando está com essa trifurcaçãozinha aqui da aorta. Você vê que na imagem a aorta ela chega mais grossa, ela entra mais grossa nessa porção e ela sai mais fina no outro lado. Coladinho nessa região aqui, quem que tem? O linfonodo ilíaco medial. Esse linfonodo ilíaco medial, pessoal, ele é muito, mas muito importante. Por que ele é muito importante? Pensa comigo. As nossas cadelas têm muito tumor de mama? Tem. As nossas cadelas têm muita cistite? Tem. As nossas cadelas têm piometras? Também tem. Todas essas regiões que são de extrema importância veterinária são drenadas pelo linfonodo ilíaco medial. Então presta atenção no que eu estou te falando. Você que é ultrassonografista, você que já começou a fazer exame. Se você está avaliando um ultrassom, mas não está completando com os linfonodos ilíacos mediais, você não está fazendo um bom trabalho. Para você identificar
uma metástase. E aqui que é o problema. O linfonodo ilíaco medial, ele é o primeiro local onde nós teremos focos de metástases para pacientes que têm neoplasias nas cadeias mamárias abdominais e inguinais. Então, você precisa avaliar esse linfonodo. Vocês vão ver que na rotina de vocês chega um monte de paciente para avaliação do quê? Pesquisa de metástase. Se ele chegou para você para avaliar pesquisa de metástase e você não avaliou os linfonodos regionais, os ilíacos mediais aqui principalmente, você não fez um bom trabalho, cara. Você não está liberando, por exemplo, um paciente para cirurgia de mastectomia ciente de que ele está com uma metástase dentro do linfonodo. E aqui no curso avançado a gente aprende como que eu vou avaliar os padrões de vascularização desse linfonodo. Quando que é um linfonodo reativo, no caso de uma piométria, quando que é um linfonodo metastático, no caso de um tumor de mama, de um tumor de útero. No caso dos machos, um tumor de testículo, que é comum para os pacientes idosos. Quem que é o principal local de metástase? O linfonodo ilíaco medial. Então toma cuidado, presta atenção. Você que ainda não está avaliando o linfonodo, dá uma atençãozinha especial nisso aí, porque isso aqui vai mudar a vida dos pacientes de vocês. Isso muda completamente o prognóstico desses pacientes. Beleza? Vamos seguir. Então aqui a gente termina esse exame, termina essa conclusão, aqui, finalizando aqui na bexiga, no mesmo local onde a gente começou. A gente avalia se ela está mais cheia do que o começo, se a repressão dela está normal, a parede está fininha. E aqui a gente finaliza a avaliação, né, numa varredura aqui global do abdômen dessa paciente. Maravilha? Vamos liberar ela agora? Ela é uma pacientezinha super boazinha. Deixa eu só limpar a barriguinha dela aqui, um minutinho. E a gente já libera. Então, no finalzinho, quando terminar o exame de vocês, passa um papelzinho aqui, ó. Não que tenha problema se o paciente lamber, porque esse gel é toda a base de água, tá? Então não haveria problema nenhum. É só para ela não ficar com frio, não ficar melecada, não ficar... Ela está de parabéns, merece ganhar um biscoitinho. Olha o rabinho balançando, que maravilha. Gracinha. Pronto, tá liberada. Meiota, muito obrigado, viu? Tá liberada. Pera aí. Ótimo. Vou tomar uma aguinha aqui na minha garrafinha do Senva. Que maravilha. Excelente. No final do exame de vocês, lembrem sempre também de limpar o equipamento de vocês, tá? Então passa um papelzinho aqui. Muitas pessoas vêm, Sérgio, eu estou com dúvida, como que eu limpo esse equipamento? Eu posso passar álcool? Posso passar o quê? Em geral, o que os fornecedores indicam é que você limpe com um papel toalha e no final você pode passar uma aguinha, um paninho umedecido, tá? Mas o ideal é que não utilize o álcool em si nessa películazinha superficial, porque resseca a película. Ou se você passar álcool, no caso de um equipamento que já está mais com sangue ou mais sujinho ali, você pode limpar ele com álcool e depois você passa um paninho com água e mantém ele sequinho num local preservado, de preferência com uma proteçãozinha ali na ponta. Beleza? Então aqui foi uma breve demonstração do potencial da ultrassonografia para o diagnóstico preciso. Tá? Nós temos algumas técnicas por uma questão de logística aqui que a gente não vai conseguir demonstrar ao vivo nessa mesma aula, como por exemplo, uma avaliação gestacional. Essa aqui não era uma cadelinha que estava gestante, inclusive era uma cadelinha castrada, tá? Então nesse caso não daria para a gente avaliar todas essas porções. E avaliações, algumas técnicas reprodutivas na fêmea que a gente também não consegue por ter uma paciente castrada. Então nessa avaliação das fêmeas que a gente fala, ela também pode ter algumas doenças reprodutivas, como por exemplo os ovários policísticos. Nós podemos ter ovários policísticos, podemos ter tumores de ovários, e tudo isso daí também vai ser de extrema importância para a avaliação de vocês. Além disso, o paciente que está gestante, a gente pode fazer o diagnóstico gestacional dele, né, a avaliação da viabilidade fetal, e para isso daqui o ultrassom é um método ouro, é o melhor método que existe para avaliação de viabilidade fetal. Agora, para contagem de fetos, o ultrassom ele não é assim tão bom. Tá? Para contagem de fetos, o melhor método seria o raio-x. E a gente indica hoje em dia a radiografia após 50 dias.
que aí eu já tenho certeza que todos aqueles fetinhos estão mineralizados e aí dá pra gente contar os fetos com tranquilidade, tá? Mas para ajudar ali, às vezes o paciente que só tem 2 fetos, 4 fetos, até 4 fetos a gente ainda consegue contar legal no ultrassom, mas fora isso tem que ir para o raio-x. Durante o curso, a gente vai aprofundar bastante, né, também nessa avaliação reprodutiva das fêmeas. A gente faz uma varredura dos órgãos completa, né, explicando quais são as principais situações em que a gente pode ter alterações nessa paciente. Muitas vezes aquela paciente que está urinando sangue, nem sempre é por conta do sistema urinário, pode ser por conta de alguma alteração de útero também. Nós temos uma professora aqui sensacional, a professora Maiara. Ela vai trabalhar a parte da avaliação gestacional em cadelas com vocês, tá? Então, toda essa parte de diagnóstico gestacional, a sexagem dos fetos, hoje em dia está todo mundo querendo saber, olha, qual que é o sexo do meu filhotinho. O criador que já quer vender, já quer saber quantos machos, quantas fêmeas ele pode anunciar, tudo isso daqui vai ser de extrema importância para ele. Na fase inicial, claro que elas vão avaliar as vesículas embrionárias, então vai só medir aquelas fases das vesículas embrionárias, que é um conteúdo ali riquíssimo que vai ajudar vocês no dia a dia para a avaliação disso aqui. Para a avaliação reprodutiva dos machos, nós temos também uma outra avaliação, né, que é super importante, e a gente vai ter todo esse conteúdo dentro dos módulos iniciais do curso. Então vocês vão ter tanto o sistema reprodutor feminino quanto o sistema reprodutor masculino e também o gestacional. E nessa parte aqui, né, do masculino, a gente avalia todos os órgãos, todas as estruturas, seja ela a próstata, seja o testículo, tudo que a gente consegue identificar no ultrassom, né, as principais doenças e as situações que afetam a região do sistema reprodutor masculino nos caninos e felinos também, certo? A ultrassonografia do músculo esquelética, que é uma demanda que está crescendo muito. Uma demanda que está crescendo muito por quê? Porque os pacientes eles têm muitas rupturas do ligamento. O ligamento cruzado cranial hoje em dia é um problema grave para esses pacientes. Paciente, muitas vezes, você que adora passear com o seu cãozinho aí nas férias, vai para a cachoeira com cachorro, tanto de cachorro que chegou para a gente, que rompeu o ligamento cruzado cranial porque escorregou numa pedra numa cachoeira. Tomem bastante cuidado. Nesses pacientes, o ultrassom ele vai trazer informação se aquele ligamento está rompido, se tem uma efusão intra-articular. Tá? Além disso, toda a avaliação músculo-esquelético, vocês têm como diagnosticar problemas motores, luxações e também regiões do ombro. A gente está falando de joelho e patela, mas também a região do ombro. E é um exame que precisa ter um domínio do equipamento e da anatomia animal. Sem um curso desse aqui não tem como fazer. Não tem como, não é um exame assim que a gente consegue simplesmente olhar um colega fazendo. Eu acompanhei várias vezes um colega que fazia ultrassonografia músculo-esquelética e na hora que chegou a minha vez de pegar no ultrassom, de tocar naquele paciente e mostrar o que eu tinha que avaliar, aquilo ali é completamente diferente, pessoal. Vocês precisam ter um treinamento completo. E aqui, com o professor Lacreta, que é o papa da ultrassonografia, o papa do diagnóstico por imagem, inclusive é o atual presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia Veterinária, ele vai mostrar na prática o passo a passo de como fazer, como que você tem que movimentar a sua mão, o que você tem que enxergar na imagem, tá? Então, isso daqui vale muito a pena você aprofundar essa questão músculo-esquelética. E tudo isso está aqui, está num curso completo, tem tudo que vocês precisam com relação a isso daí, tá? O atendimento de emergência. Gente, qual que é o plantonista que nunca pegou um paciente atropelado? Não existe. Toda clínica onde você tiver, vai ter pacientes atropelados. Infelizmente, acontece muito isso, mas nós veterinários temos que estar preparados para receber esse paciente. Como que você vai identificar se aquele paciente tem um sangramento ativo? Pessoal, presta atenção aqui que eu estou te falando. A causa morte mais comum nas 48 horas após um atropelamento, após um trauma, é a hemorragia interna. Como que você vai identificar uma hemorragia interna sem ter um ultrassom na sua clínica? Sem ter um ultrassonografista que sabe olhar essa imagem? Não tem como.
e para você salvar a vida do seu paciente, para você falar, olha, ele está sangrando, mas ele está sangrando pouquinho, eu consigo manter isso aqui com uma transfusão. Ou ele está sangrando, mas está sangrando muito, eu preciso mandar esse paciente para uma laparotomia exploratória para localizar aonde que está o sangramento ativo e suturar. Fazer muitas vezes ali, né, uma cauterização do ponto onde está perdendo sangue e salvar a vida daquele paciente. A vida dele depende disso, pessoal. Se você não tiver isso na sua cabeça, se você não tiver o entendimento de que sem um curso desse aqui, onde você vai avaliar o Abdominal FAST, o T-FAST e o VET-Blue, são 3 técnicas completamente diferentes e que fazem diagnósticos assertivos para salvar a vida do seu paciente. É essencial para diagnosticar paciente traumatizado, não tem como. Para avaliar também edemas respiratórios de forma mais rápida, muito mais sensível do que o raio-x. O pessoal sempre fica, nossa, se o paciente foi traumatizado, foi atropelado, eu tenho que mandar para o raio-x. Não, isso é coisa do passado. Já caiu por terra faz tempo. Tá? Isso daqui, o primeiro acesso tem que ser ultrassonográfico. É no ultrassom que você vai identificar aquele edema pulmonar inicial ou um edema pulmonar que não dá para ver no raio-x, no ultrassom a gente consegue visualizar. Tá? E nós temos um módulo aqui nesse curso exclusivo com conteúdo completo do AFAST, do TFAST, do VET-Blue, tudo dedilhado pelo professor Lacreta. É incrível a forma como ele tem a clareza para explicar esse conteúdo para vocês. Vale muito a pena, é um material que não tem nem o que falar, como que isso pode mudar a vida, tanto dos tutores que vão ter o paciente salvo por você, quanto dos pacientes que estarão ali vivos por sua conta. Beleza? Então essa parte de exame emergencial, isso daqui não tem como você ficar fora. Não tem como você deixar de fazer. Se você tem um equipamento, imagina, você tem um equipamento de ultrassom na sua clínica e você não sabe fazer um AFAST, um TFAST, um VET-Blue. Você está perdendo dinheiro no seu bolso e não está salvando a vida do seu paciente, que é o nosso principal objetivo. Outra coisa que vocês vão ver aqui e que é muito, muito, muito interessante, é uma área que também cresce, que é a área de especialistas oftalmológicos, os oftalmologistas. E no curso a gente tem um módulo completo de ultrassonografia ocular, indo para a parte mais avançada ali da ultrassonografia. Né? É um conteúdo que é essencial para você, que você se torne um profissional acima da média, porque a gente tem muitos ultrassonografistas que não sabem avaliar nem o que é o olho normal. Imagina você pegar uma alteração ultrassonográfica do olho, o que você vai dizer para aquele tutor que está com um olho ali, que muitas vezes pode ser salvo, ou o que é pior, o que eu vejo, pessoal, na prática, o que eu vejo que é pior, um paciente que está, por exemplo, com descolamento de retina. O descolamento de retina, você só consegue identificar ele ali com ultrassom. O ultrassom ele vai identificar aquele descolamento de retina, e você sabe que aquele paciente que descolou a retina, ele está cego, ele perdeu aquele olho, não tem mais o que fazer com aquele olho. Não existe nenhuma cirurgia hoje em dia que a gente vá colar a retina no fundo do olho. Mesmo assim, mesmo na medicina humana, a gente segue os mesmos princípios, eles não conseguem colar essa retina no fundo do olho. Então, por que eu preciso disso? Porque às vezes o paciente está com uma baita inflamação no olho, está sentindo dor naquele olho, e no olho está cego. Por que você não retira aquilo de uma vez? Assim que você retirar aquele foco de infecção, aquele foco de inflamação, o paciente para de sentir dor e ele vive super bem. Eu tenho vários pacientes que já fizeram a retirada do globo ocular e vivem maravilhosamente com um olho só, sem dor, o que é melhor. Porque não adianta nada ele ter um olho ali para fins estéticos se ele está sentindo dor. Não faz sentido nenhum você manter um olho dentro naquele paciente para ele ficar sentindo dor. Certo? Então, são poucos ultrassonografistas ainda que eu vejo que trabalham, que sabem trabalhar bem com esse tipo de exame e agregam um valor absurdo no seu serviço. Tá? No curso de formação, quem trabalha com esse conteúdo é a professora Marcele Cabanelas, lá de Brasília, uma mulher sensacional. Pense numa pessoa incrível, é a doutora Marcele. Eu tenho uma honra de estar participando junto com ela nesse trabalho aqui, nesse projeto maravilhoso do Senva.
E ela vai explicar para vocês, tintim por tintim, tudo que ela faz na prática, na rotina dela, que é gigantesca. Ela, que é uma das escritoras dos livros mais difíceis que a gente tem de ultrassonografia transcraniana. Imagina o que sabe uma mulher dessa. E ela explica passo a passo de tudo que você tem que fazer, da biometria, de cada região do olho. Então não tem como você ficar de fora dessa daqui, pessoal. Vale muito a pena esse curso aqui. Tá? Falando da parte da ultrassonografia transcraniana, você consegue identificar hoje em dia para pacientes menores, né, pacientes de pequeno porte, você consegue trazer diagnósticos aonde você precisaria mandar para o paciente para uma tomografia computadorizada, teria que anestesiar o paciente, pagar um preço que é muitas vezes 4, 5 vezes a mais do que um exame de ultrassom, certo? E ali você consegue diagnosticar neoplasias intracranianas, você consegue diagnosticar também, muitas vezes, uma ventrículomegalia, seja ela unilateral ou bilateral, tá? Em casos de hidrocefalia, tudo isso daqui você consegue ter com esse conteúdo que é inovador. Tá? Se você falar coisa de 5 anos atrás, ninguém falava de ultrassom transcraniano, não existia uma técnica que era bem descrita, que era comprovada, que dá certo, que dá resultado, que traz soluções para esses pacientes. E além do que, eu vejo também, acompanho a doutora Marcele Cabanelas fazendo ultrassom durante a cirurgia. Então, vários cirurgiões, neurocirurgiões que estão retirando tumor de dentro da massa encefálica, ele precisa do ultrassonografista do lado dele ali, ó, para dizer, olha, eu posso retirar o tumor até aqui. Quando a gente fala de margem de segurança de um nódulo, de um tumor intracraniano, você precisa da ultrassonografia para delimitar exatamente quantos milímetros, quantos centímetros você consegue retirar, né, para aproveitar o máximo daquela massa encefálica. Então, para você que não conhece a ultrassonografia transcraniana, você que agora sabe quem que realiza isso daqui, e possivelmente são poucos veterinários que realizam essa técnica, eu mesmo conheço pouquíssimos que são aprofundados, que são profissionais de excelência. A gente diz que o cara que faz um serviço desse aqui, ele realmente é um trabalho de excelência. E se você não quer ficar de fora, você tem que ter um curso desse aqui, você tem que ter toda essa parte que é revolucionária, que é inovadora, que está tomando parte do mercado, substituindo boa parte de tomografias, principalmente para aquele paciente, pessoal, que não pode ser anestesiado. Pensa, você está dando uma opção, você está dando uma oportunidade daquele paciente ser tratado corretamente, com o diagnóstico certo, sem ter que passar esse paciente por uma cirurgia, por uma tomografia computadorizada. Porque mesmo que ele vá para a cirurgia posteriormente, se ele fez a tomografia, ele já tomou uma anestesia. Então, tem paciente que ele não vai resistir 2 anestesias seguidas. E aí, você dando esse diagnóstico com ultrassom, sem precisar anestesiar aquele paciente, cara, isso é incrível, certo? Isso daqui é incrível. Dá para a gente fazer isso aqui, um diagnóstico seguro, preciso, com um custo muito mais acessível, como é o caso da ultrassonografia. E a boa notícia aqui é que nós também trabalhamos com a técnica no curso de formação, onde essa professora Marcele Cabanelas, ela traz aulas riquíssimas, com demonstrações práticas e embasamento teórico e científico para a realização dessas avaliações. E aí sim, você vai ser um profissional diferente no mercado. Aí sim, você vai ser valorizado como você merece ser valorizado, certo? Então, todas essas técnicas que a gente conversou aqui, desde o básico, o avançado, quando você domina isso aqui, você, sem dúvida nenhuma, é um profissional acima da média. E aí, com base nessas demonstrações práticas, que vocês vão ver aqui o passo a passo de como que faz, como eu acabei de mostrar para vocês uma parte do que a gente vai avaliar nesses pacientes, certo? Então, com isso daqui, você, sim, consegue dominar todas as avaliações ultrassonográficas de pequenos animais, certo? E aqui, se você acha que é possível ter mais agilidade, precisão nos diagnósticos, segurança para usar ultrassom, eu quero que você pense
se você acha mais fácil você simplesmente estudar sozinho ou pegar um monte de coisa aí pela internet, onde tem muitas fake news também, tem muitas coisas que não trazem a realidade do que é feito na rotina, certo? Sem direcionamento nenhum, fazendo cursos isolados ou juntando informação, né, tudo de um ponto para outro, perdida, muitos artigos onde a gente só vê aquilo ali na universidade, não vê prática nenhuma, não vê a aplicabilidade para aquilo dali na rotina dos ultrassonografistas volantes, por exemplo. Tá? Então tem muita coisa ali que... E nesse curso aqui eu vou te falar, todo esse conteúdo está reunido num só lugar, com os professores que são especialistas na área. E eu não estou falando só de mim, que tenho também o título de especialista em diagnóstico por imagem. O professor Lacreta, que é o presidente do Colégio Brasileiro de Diagnóstico por Imagem, né, na parte da radiologia. Temos outras referências da Marcela Cabanelas, que a gente comentou, uma mulher que é sensacional, pioneira aí na transcraniana e renomada na avaliação ultrassonográfica. Ela também é uma excelente ultrassonografista e cirurgiã, tá? A professora Maiara, que é outra professora incrível, com muita experiência na área. E aí a escola da ultrassonografia veterinária, que é esse projeto do Senva Educação, focado em cursos de ultrassonografia, também com pós-graduação em diagnóstico por imagem. De repente, para você que quer aprofundar mais, que quer ver parte de ressonância, de tomografia, tem uma pós-graduação que é maravilhosa, só de diagnóstico por imagem. Eu também dou alguns módulos dessa pós-graduação, tá? E eu vejo que esse é um projeto maravilhoso, que já capacitou muita gente aqui. E todo esse projeto nasceu, na verdade, do objetivo de reunir um conteúdo gigantesco num só lugar. Todo esse conteúdo vai estar aqui, na palma da mão de vocês, nesse curso, certo? E vai ser necessário que o médico veterinário, para atuar com segurança e atuar nessa área de ultrassonografia, você precisa ter um curso desse, não tem outro jeito, tá? Nós vimos que dá para aprender a técnica e dá para ganhar dinheiro com avaliações mais complexas, com exames avançados de ultrassonografia, mas para isso não tem outro jeito, pessoal. Você precisa dedicar o tempo de vocês, você precisa investir em cursos que preparem as demandas do mercado, tá? São cursos completos que você vai ter solução para tudo que... de repente, o paciente que aparecer na minha frente, eu vou sem medo. Por quê? Porque eu sei que no meu curso ali eu aprendi aquilo dali. Não tem como fugir daquilo. Tudo que você vai ver na rotina, no dia a dia, na prática, está dentro do curso. Ah, Sérgio, mas se eu não me lembrar, cara, se eu não me lembrar, eu volto no curso, assisto de novo. Então dá para você ficar tranquilo, certo? Você faz as imagens, pede para o tutor, cara, espera aí que eu vou dar uma olhada no curso, eu vou dar uma olhada aqui na aula, eu tenho um professor que é fenomenal, que vai me ajudar, que vai me indicar isso aqui. Então isso daqui não tem como você ficar de fora. E para quem está aqui, tem uma excelente notícia que vocês já deram o primeiro passo. A prova disso é que temos milhares de pessoas inscritas nessa aula e muitos estão aqui ao vivo com a gente, tá? Eu tenho certeza que vocês que estão aqui em busca de conhecimento técnico, que proporcione uma segurança para avaliar os pacientes que cheguem na rotina de vocês, esse daqui é o lugar certo, tá? Isso daqui tem como mudar a sua vida. E é por isso que nós criamos um treinamento moderno que vai te entregar conteúdo completo e sem enrolação. Por isso, criamos um curso de formação ultrassonografista veterinário em pequenos animais. Um curso que é 100% online e estruturado para você, como veterinário, tenha total confiança para realizar um exame de ultrassonografia. Tanto para interpretar as imagens, quanto para descrever os laudos, para colocar aquilo dali de uma forma assertiva e clara para o clínico, para o cirurgião, para quem for direcionado àquele paciente, certo? Então a gente tem teoria, tem prática e o curso oferece aqui uma combinação perfeita entre o que é teoria e o que é prática, certo? São módulos que vão desde o básico até o mais avançado, com demonstrações práticas, permitindo que você se prepare para os desafios do dia a dia. Com relação às áreas abrangidas, pessoal, nós vamos abordar aqui os exames de rotina, exames emergenciais, o Doppler, as adrenais,
entre outras. São 16 técnicas no total. Um acompanhamento contínuo. Então, além disso aqui, você vai ter acompanhamento com a equipe de especialistas por meio de um programa de apoio veterinário, PAV, que a gente chama, no qual eu e outros professores do curso tiramos dúvidas com os alunos ao vivo. Uma vez por mês a gente faz um encontro e você traz, poxa, Sérgio, eu fiquei com dificuldade naquilo, eu não entendi direito o que você quis dizer aqui, eu testei isso aqui e a minha não funcionou, eu vou explicar para você por que a sua não funcionou e como que você vai fazer para aquilo dali funcionar toda vez que você precisar, certo? Então é um momento em que você pode vir com a mente aberta para conversar sobre casos difíceis, casos que te desafiaram durante a rotina. De repente você está com dúvida, Sérgio, o meu equipamento de ultrassom, será que ele tem essa função? Será que ele faz isso? Será que ele faz aquilo? Você vai trazer essas dúvidas para a gente uma vez por mês e a gente vai tirar todas essas dificuldades do dia a dia, né, de qualquer parte do conteúdo do curso que você assistiu e ficou com certo receio, certo? E aí, para que serve esse curso? Pessoal, esse curso aqui é para você. Seja você estudante de veterinária ou médico veterinário já formado que quer se aprofundar e se destacar no mercado com habilidades práticas e teóricas em ultrassonografia. Agora você deve estar se perguntando aí, né? Sérgio, com esse curso, como que esse curso vai me ajudar a ter sucesso? E eu vou te contar um segredo. O segredo do sucesso na ultrassonografia veterinária é conhecimento e prática contínuos. Você precisa aprender e praticar, aprender e praticar, aprender e praticar. Essa é a fórmula perfeita do seu sucesso. Então, quando você se torna um especialista em ultrassonografia, você pode cobrar muito mais pelos seus serviços. Se você oferece todos os exames, pensa aqui comigo um pouquinho, para um pouquinho e pensa comigo. Cara, eu tenho um equipamento de ultrassom que eu investi, seja aí 100 mil, 50 mil, 80 mil reais naquilo dali. E eu só faço ultrassom abdominal, cara, eu tô perdendo quantos exames torácicos que chegaram, que passaram na minha rotina, que tinha necessidade e por falta de conhecimento ninguém nem te indicou, porque sabe que você, olha, ele só faz o abdômen. Às vezes chegou um paciente lá com ultrassom cervical para avaliar a tireoide, paciente precisando de uma informação extra ali e você deixou de ganhar aquele dinheiro. Você deixou de oferecer um serviço onde você, além de poder cobrar mais caro por conhecer esses serviços, coisas que são poucas pessoas que conhecem, tá? Eu mesmo, aqui no CPT, dentro do Senva Educação, eu conheço vários alunos que hoje são ultrassonografistas e têm uma carreira sólida, com uma alta remuneração. Colegas que chegaram aqui para mim em desespero, falando, Sérgio, eu não sei mais o que fazer, eu não aguento mais clinicar. Você vai ver a quantidade de aluno que chega para a gente, Sérgio, a clínica, ela desgasta, ela tira a pessoa do sério. Muitas vezes pelos tutores, muitas vezes pela necessidade de ter que fazer algumas eutanásias. E isso é uma relação difícil, pessoal. Essa é uma relação que hoje em dia, se você parar para pesquisar, a área profissional com o maior índice de suicídios é a medicina veterinária. Junto com a enfermagem, que são áreas onde a gente lida com a morte diretamente, onde muitas vezes a gente precisa escolher, a gente é moldado a dizer, olha, esse paciente vai para a eutanásia ou não vai, a gente tem que escolher se o cachorro vai viver ou vai morrer, olha que absurdo. Mas é necessário e a gente tem essa pressão. E os clínicos, nem todos os clínicos estão aí para isso, eles não vão dar conta de fazer isso a vida inteira, entende? Ele sai da universidade fazendo aquilo dali, mas ele começa a ter uma carga, uma pressão emocional de tutor perturbando o juízo do cara. Tutor que não sai, fica ligando o tempo todo, não tem qualidade de vida nenhuma esse veterinário. E são esses, a maioria do pessoal que vai, olha, eu preciso me especializar, eu preciso de uma área aonde eu vou lá, faço o meu exame, coloco o dinheiro do meu bolso e vou para minha casa. Vou liberar aquele laudo ali o mais rápido possível, geralmente ali até 24 horas aquele laudo tem que estar liberado. E pronto, eu não vou ter aquele convívio, eu não vou ter o que eles chamam de casamento com o tutor. Eu não vou casar com ele, eu vou fazer o meu exame, vou dar o diagnóstico e vou para minha casa, vou dormir tranquilo depois das 18, vou trabalhar num horário fixo,
Se é isso que você tem dificuldade, essa aqui é uma excelente oportunidade. Trabalhar com ultrassonografia, você pode trabalhar no seu horário fixo. E se você quiser, você paga plantão. Você vai trabalhar de noite, você vai cobrar o dobro daquele valor. Olha como que a sua qualidade de vida muda muito. E tudo isso daqui, você pode fazer desde que você invista em conhecimento, invista em gente séria, invista numa universidade, num curso que a gente tem aqui. Né? Isso aqui é uma escola gigantesca da ultrassonografia veterinária. Então dá pra gente aprender toda essa porção aqui e ganhar bastante dinheiro com isso, certo? Eu vou pedir aqui para o pessoal da produção, coloque aqui na tela alguns prints de comentários dos próprios alunos que foram feitos dentro da plataforma do curso. Estes alunos que já se matricularam, que já assistiram às aulas, que estão aí, ó, confirmando que estão falando aqui, certo? Então a gente consegue visualizar aí vários, a Lígia, a Cristina, que aula incrível, Silvia, Roque, Sheila, todo mundo aí, até a Variana, professor Sérgio, valeu, obrigado pelas aulas. Agora eu estou vendo esses feedbacks, é legal ter esses feedbacks de vocês também, beleza? Bom, na última aula que a gente teve agora de Tira Dúvidas, eu vi alguns relatos, né, que alguns elogios, a qualidade das aulas dos professores, e eu acho muito legal, acho muito importante que a gente tenha esse contato mais próximo. Eu preciso saber o que vocês estão gostando, o que dá pra gente melhorar, tá? Eu acho que sempre tem algum pontinho que você fala, Sérgio, olha, isso aqui vai ficar melhor se eu colocar assim, se eu colocar assado, de repente o som ficou melhor desse jeito, de repente... Então eu preciso desse feedback de vocês que estão no curso aí, vocês que estão nessa plataforma. Gente, vale a pena, viu? Vocês que já estão aí dentro, eu tenho certeza que vale muito a pena. Então, não precisa ter medo, pessoal. Já são centenas de alunos que decidiram dar esse passo na carreira, que estão tendo resultado, que é melhor de tudo, né? A gente só aprova isso aqui quando tem resultado, e eu vejo o resultado real na vida dessas pessoas. Eu sei como que a gente pode fazer a mudança de vida, essa escolha de mudar a qualidade da nossa vida, certo? Então vamos lá. Para você que está aqui nessa aula, nós temos uma oportunidade especial para você fazer sua matrícula hoje no curso de formação completa de ultrassonografia veterinária. Você poderá garantir sua vaga com um desconto exclusivo, só se você se inscrever agora. O valor desse curso é esse que está aqui na tela. A produção, coloca o valor aqui. Isso. De 12 vezes, pessoal, são R$500 de desconto do valor que já promocional. Isso mesmo, é só para você que está aqui agora. Então, se você está assistindo essa aula aqui, está comigo até agora, manteve firme aqui, você vai pagar R$500 a menos. Então, é uma oportunidade maravilhosa, pessoal, vale a pena demais. E, gente, dependendo da cidade que você mora, né, esse não é nem o valor de um exame que você faz de ultrassom. Então, por mês, se você tirar um exame que você fez para pagar um curso que vai mudar a sua vida para o resto dos seus tempos aqui, isso aqui vai valer muito a pena. Sérgio, o resto do mês todinho você vai trabalhar para você, vai ganhar seu dinheiro, foi apenas um exame que você fez e você teve um tanto de conhecimento a mais, pessoal. Um trabalho que ficou muito legal para vocês, vale muito a pena. Para você que ainda não trabalha com ultrassonografia, vem entrar nessa área aqui para ganhar mais um reconhecimento profissional, para ganhar mais dinheiro, né, para parar com essas discussões que você tem com o clínico veterinário, você que é plantonista, certo? Então isso daqui vale muito, 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 muito a pena. É uma oportunidade maravilhosa que você tem aqui, que você pode dar um passo gigantesco na sua carreira, certo? E aí, para isso, né, agora eu preciso que pense comigo, qual que é a sua prioridade nesse momento? Porque se você perder essa oportunidade que eu estou dando para vocês aqui agora, quanto que isso aqui vai te custar não entrar numa turma agora? Você vai perder dinheiro demais, você vai perder qualidade nos seus exames. E você não precisa esperar cometer os mesmos erros que eu cometi na minha vida. Eu não quero que vocês cometam os mesmos erros. É por isso que eu estou aqui martelando para que você faça um curso completo, que você tire todas as suas dúvidas, que você saia daqui como um profissional muito melhor e acelera o seu crescimento na sua carreira, que sem dúvida isso aqui vai mudar demais a sua vida.
Vou pedir para a produção, coloque aqui o link da inscrição, coloca um QR código aqui no cantinho. Isso, nos comentários, coloca lá nos comentários e nos grupos do WhatsApp do evento, então. Por favor. E aí, para você se inscrever, pessoal, basta você se inscrever, e coloca a câmera do seu celular, aponta para esse QR código aqui, que está aparecendo no canto da tela, e já vai aparecer para vocês o link da página de vendas desse curso maravilhoso, dessa formação completa que você pode ter aqui de ultrassonografia. E você deve estar se perguntando, Sérgio, mas e se eu não gostar do curso? Cara, o curso é maravilhoso, mas se mesmo assim você não se sentir à vontade com esse curso, fica tranquilo. Pode ficar bem tranquilo que aqui não tem risco nenhum. Nós confiamos tanto no trabalho, na qualidade do curso que a gente montou, na capacitação de cada um aqui envolvido nesse projeto maravilhoso, que o curso ficou tão bom que você tem aí 7 dias para você experimentar nesse prazo, por qualquer motivo que você entender na sua cabeça, falar, cara, isso aqui não é para mim, beleza. Todo o valor pago aqui, que você pagou aqui, será devolvido pela própria plataforma aí, sem burocracias, sem risco nenhum para você. Então, fica atento aí, porque esse valor é por tempo limitado. Acesse o link e garanta esse preço exclusivo, certo? Meus nobres, pessoal, muito obrigado por estarem aqui, estar até agora aqui comigo. Vocês valorizam muito isso daqui e eu respeito, eu honro todo o valor, o tempo de vocês estando aqui com a gente. Lembrem-se de que o mercado veterinário ele está em busca de profissionais que são qualificados. E a ultrassonografia é um diferencial imenso para quem quer se destacar. Então você que quer ser diferente, você que quer ser qualificado, você que quer ser renomado, não perca essa oportunidade de transformar sua carreira não, viu, pessoal? A gente fica por aqui e um grande abraço, fiquem com Deus. Foi uma honra passar esse tempinho com vocês todos aí. Um grande abraço a todos e até a próxima.